Eu cumprimento a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de ler no capítulo 16 de São Lucas e do versículo 19 a seguir, que nos diz assim: a parábola do rico e Lázaro. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. E desejava se alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber a chaga. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelo anjo ao seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E chamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe nas águas pontas dos seus dedos, e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. E disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro somente males, e agora esse é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que se quiseres passar daqui para vós, não poderia nem tampouco de lá para passar para cá. E disse, rogo depois ao pai, que mande a casa do meu pai, pois tem 5 irmãos, para que lhe seja de testemunho, a fim de que venha também a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam. E disse eles, não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-eia. Porém Abraão lhe disse, se não vos ouvis Moisés e os profetas, tampouco gritarão ainda que algum dos mortos ressuscitarão. Amém. Li aqui no capítulo 16, do versículo 19 ao versículo 31, uma passagem que fala de 2 homens, um rico e um pobre. Havia assim uma diferença entre esses 2 homens. O pobre vivia à mesa, a porta daquele rico, que vivia se alimentando das melhores coisas para comer, vestido de linhos e púrpuras, das melhores roupas que havia naquela época. E Lázaro, o mendigo, comia de todas as migalhas que caía da mesa daquele homem rico. E aconteceu que o rico morreu e foi levado, aleluia, morreu, foi levado e de alimentar as migalhas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Aqui nós vemos os 2, o pobre e o rico. O pobre, Lázaro, morreu e foi levado aos anjos, ao seio de Abraão. Olha uma diferença aqui, morreu pobre e foi levado pelos anjos. Oh, que maravilha, né, irmão? E também, morreu também o rico e foi sepultado. Um foi levado pelos anjos. Aquele que vivia uma vida muito difícil aqui nessa terra, com muita dificuldade, mas a palavra de Deus diz que ele morreu, mas foi levado pelos anjos. Morreu o rico e foi sepultado. Mas no Hades, e estando rico lá no Hades, ele ergueu os olhos, estando em tormento, viu ao longe Abraão e Lázaro ao seu seio.
Olha aqui uma grande diferença. Uma grande diferença aqui, por isso que vale a pena nós servir a Deus, louvar o nome de Jesus Cristo, falar desse amor de Jesus Cristo, aleluia. Porque o Hades, essa palavra Hades, ela é uma palavra grega, lugar de tormento. Nós sabemos que no Velho Testamento, Seol é uma palavra hebraica, é um lugar também de tormento. E aqui o Hades também, Alá era uma palavra, Seol é uma palavra hebraica, Seol é uma palavra hebraica, lugar de tormento. E aqui no grego, Hades, a palavra Hades do grego. E também, para nós aqui que nós falamos muito, não usamos muitas palavras, nem Seol e nem Hades, mas nós usamos muito o inferno. O inferno é uma palavra latim. E aconteceu que o rico viu Abraão. E também viu quem? Viu o pobre que vivia mendigando ali à mesa daquele homem rico. O que aconteceu? O rico estava em quê? O rico estava em tormento. O rico estava em sofrimento. Enquanto Abraão estava gozando das melhores coisas, que era o seio de Abraão, que era o paraíso, já estava no paraíso, ali, se alimentando das delícias da coisa da parte de Deus, enquanto o outro estava em tormento. Estava tanto em tormento que ele pediu para que Lázaro pedisse para que Abraão pedisse para que Lázaro molhasse a ponta do seu dedo e colocasse na língua para que refrescasse ele daquele tormento. Olha, tem muitas coisas nessa terra que nós temos muitas oportunidades e deixamos passar por muitas delas. Qual é? Em primeiro lugar, a nossa salvação. A nossa salvação, parece que nós temos feito vista grossa para a nossa salvação. Não se preocupamos, deixa em segundo plano, e nós não sabemos o dia e a hora que nós vamos morrer, que não vamos partir daqui, que nós somos pessoas mortais e podemos morrer a qualquer momento. Aí não há mais esperança para aquele que morre. Se morrer em Cristo, há uma esperança, sim, vai morar com o Senhor. Mas se não morrer em Cristo, vai ter uma esperança sim, de sofrer eternamente e nunca mais sair do tormento. Então vale a pena servir a Deus. Oh, Pai Abraão, peça que Lázaro molhe a ponta do seu dedo para refrescar a minha. Só refrescar a língua já estava bom. Só refrescar a língua estava bom. Muitos dizem, a gente sabe que a palavra de Deus também diz que o inferno e o lago de fogo ainda não foi inaugurado. Vai ser pelos diabos e os seus anjos falsos profetas. Mas aqui já está mostrando que o rico já está sofrendo. Lugar de tormento. Lugar que provavelmente ele sentiu como fosse um fogo na vida dele, como fosse um inferno na vida dele, porque ele pediu para que molhasse Lázaro a ponta do seu dedo e viesse refrescar. Lázaro disse assim, há um abismo entre nós e vós. Meu caro colega, meu caro amigo, irmãos, você que está nos ouvindo aí, você não sabe ainda que tem um abismo entre Deus, e o céu e o inferno? Tem um abismo ali. O que está no inferno não pode passar para o céu. Não pode ir para o céu. Lugar de paz e de gozo. Lógico que o que está no céu não quer ir para o inferno. Mas o que está no inferno quer ir para o céu. Há um grande abismo. Aleluia. Mas, Pai Abraão, pedindo uma oportunidade. Aquele homem que teve várias oportunidades, vivia uma vida regalada, comia do bom, do melhor. Eu acredito que havia muita orgia, muita comida, muita festa, tanta coisa, mas para Lázaro só sobrava as migalhas. Só sobrava as migalhas para Lázaro.
mas um dia vem o juízo. Não que Deus quer fazer isso, é que o ser humano, o homem, escolhe e determina a sua vida desse jeito, porque ele teve oportunidade. Ele não se preocupou com o próximo, ele não se preocupou com nada, ele se preocupou com ele ter uma vida regalada. Mas uma coisa é, o dia veio. Aí começou a arrumar, deixa que eu vou lá falar para os meus irmãos, eu tenho 5 irmãos, que se ele me ouvir, e meu pai, que ele não veio para o mesmo lugar que eu estou. Entendeu? Aí Abraão falou, lá tem os Moisés e os profetas. Se não ouvirão Moisés profeta, quem dirá os mortos. Então, se você teve uma oportunidade, você perde a tua oportunidade, lá nesse lugar, no inferno, no Hades, não tem mais jeito. Você não dali, você não sai. Você está em prisão. Eu queria dizer a todos, por essa palavra que eu acabei de pregar aqui, anunciar, que você toma uma posição diante de Deus. Guarda os mandamentos do Senhor. Olha bem a sua vida, repara bem a sua vida, para ver como é que você está andando. Agora eu vou fazer uma oração por você também, para que você, onde você está, possa receber a tua bênção. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do seu Filho Jesus, eu te agradeço por essa palavra santa e gloriosa. Que essa palavra pode ter alcançado o teu coração, pode ter feito morada no teu coração. Você que ainda está indeciso, você que ainda está com alguma dificuldade espiritual, você sabe que nós temos que, se nós não servimos ao Senhor, nós temos que enfrentar o juízo do diabo. Mas se nós servir ao Senhor, nós vamos morar com Ele eternamente, para todo sempre. Eu peço para você, e te dou um conselho, deixa de tudo aquilo que não agrada a Deus e vem para o Senhor, em nome do seu Filho Jesus. Amém.